Fala meu amigo, minha amiga advogada, recebemos uma pergunta muito bacana do Gustavo pelo nosso canal do LinkedIn. Ele pergunta o seguinte: Guilherme, o certo é eu trabalhar cada nicho dentro da minha advocacia, do meu escritório, para uma mídia, para uma rede social, ou é melhor eu replicar? Eu tenho um foco dentro do meu escritório, por exemplo, trabalhista, e replico publicações em todas as mídias da mesma forma. Como é que será que é o certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, vamos lá. O primeiro fator é o fator tempo. É muito comum esse erro do advogado que está começando querer dar o passo, geralmente maior que a perna, nessa questão de fazer divulgações nas redes sociais. Então ele cria lá um canal no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e costuma abandonando. Faz 2, 3 vídeos no YouTube e acaba não conseguindo ter a disciplina de manter, né? Eu sempre brinco aqui e digo assim, puxa, primeiro foque em conseguir a disciplina. O resultado ele provém depois disso, né? Ele é consequência disso. Então, respondendo de forma objetiva, até mesmo os grandes escritórios, eles fazem a prática do espelhamento. Eles seguem uma linha, certo, de conteúdo com base na estratégia deles. Você pegar, por exemplo, o Machado Meyer, ele vai seguir uma linha, ele vai espelhar muita coisa, tá? Mesmo eles tendo algumas pessoas no departamento de marketing deles. Por que isso? Dá muito trabalho fazer bem feito, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas a verdade é que dá muito trabalho. Então, antes de pensar em como fazer, olhe para dentro, né? Olhe para o seu tempo e olhe quanto você vai dedicar de tempo. Talvez essa seja a pergunta principal. É 1 hora por semana? Se é 1 hora por dia, por exemplo? Se é 1 hora por dia, talvez não dê para você fazer tão específico assim por canal. Bacana? Bom, vamos entrar em alguns pontos que eu separei para falar contigo. A primeira questão estratégica. Por exemplo, qual é a metodologia da TreeMind que a gente recomenda, né, por experiência, como sendo a maior agência aí de marketing jurídico do país? Nós entendemos que as redes sociais são muito difíceis de gerar retorno na advocacia. Então, o que é que nós fazemos? Nós utilizamos a rede social como mais ou menos como um chamariz, vamos colocar assim, para levar aquele usuário para dentro de um site. Então, a nossa lógica é assim, né? A nossa estruturação aqui, o nosso foco é todo pensado em primeira página do Google. Tudo que a gente faz, pensado em primeira página do Google. Legal. Depois que eu tenho aquele conteúdo lá no Google, para fortalecer e para eu conseguir fazer com que aquele cliente, realmente aquele usuário, se torne um cliente, eu vou nas redes sociais e dissemino, né? Eu acabo compartilhando parte daquele conteúdo. Geralmente são conteúdos muito macros, grandes, então eu pego uma partezinha que desperta bastante a curiosidade do usuário e coloco na minha rede social. E aí digo para ele, olha, tem um pouquinho mais de informação sobre isso lá, a gente aborda este outro assunto aqui. Por que você não entra para você dar uma olhadinha? E com base nisso eu consigo analisar os indicadores. Então eu sei, por exemplo, olha, aquela publicação atingiu 100 pessoas e 2 foram para o conteúdo. Opa, então eu tive 2% aqui de pessoas que se interessaram por aquele assunto. Aí vou fazendo um comparativo, vou vendo que tipo de assunto leva as pessoas. Bacana? Então a estratégia tem que ser muito bem definida. Agora, se você, eu não tenho site e não faço publicações no meu blog, ótimo, então você tem que se dedicar para que da própria rede social aquela pessoa clique e vá para o WhatsApp, por exemplo, ou que ela mande um e-mail para você. Esse é um indicador que você deve ter em mente para saber o direcionamento mais apropriado, certo? O segundo ponto é com relação à mídia, né? A mídia versus persona, como geralmente é chamado no marketing. Então vamos pegar assim, ó, Facebook. Muita gente fala, né? Ah, mas o Facebook morreu, ninguém mais usa Facebook. A verdade é que o Facebook continua sendo uma das principais redes sociais, perdeu posição recentemente para o YouTube, mas ele tem mais de 130 milhões de acessos mensais. O Instagram, um pouquinho mais do que a metade disso, só para você entender na prática. Quem é que está lá nessa rede social? Geralmente, assim, números, tá? De retorno, né? Número estatístico dentro do universo jurídico. A gente percebe que pessoas, por exemplo, que atuam, né? Advogados que atuam na área previdenciária, para pessoas acima de 45, 50 anos, tem um engajamento melhor no Facebook. E quando a gente olha pesquisas de comportamento, a gente vê que está realmente cruzando isso. Porque essas pessoas um pouquinho mais velhas, elas costumam começar por uma ferramenta como o WhatsApp, elas criam uma relação, uma familiaridade mais fácil com a tecnologia, e a segunda é o Facebook. Então depois disso vai entrar Instagram para alguns deles, LinkedIn para outros, e-mail para outros, mas as duas principais são essas. Então se eu sou um escritório focado neste público, opa, onde é que eu tenho que focar as minhas energias? Nessa mídia social. Quando a gente fala de LinkedIn, todo mundo fala, pô, empresário, bacana, ele privilegia um pouquinho mais o conteúdo, né? Ele dá mais foco para quem quer ler, para quem realmente quer buscar uma informação. Não é uma rede social de tanta exposição, de tanta imagem. Agora o Instagram, não preciso nem falar, todo mundo já sabe, muito mais imagem, né? As redes sociais, até mesmo o próprio Facebook e o Instagram, eles não privilegiam muito a questão do tamanho do texto, né? Tem até limitações, as pessoas não costumam ler tanto assim.
Então, dentro da advocacia, é muito complicado essas redes sociais que a gente depende só da imagem, porque como é que eu vou falar através de uma imagem, entregar a resposta, por exemplo, de uma questão jurídica? Geralmente é mais por vídeo, né? Então a mensagem texto tem que ser muito curta e direta. Por isso nós usamos essa estratégia. Levo ele para dentro do meu site. Lá eu, advogado, tenho mais facilidade, tenho mais flexibilidade. A OAB pega menos no meu pé para que eu possa tentar trazer ele para um contato, né? Para uma conversa. Bacana? Terceiro ponto aqui, validações versus indicador negocial. Eu gosto bastante desse termo, ele é muito cunhado aí pela Daniela, que é uma das maiores especialistas em marketing jurídico. Eu gostei, emprestei esse termo dela. Ela diz o seguinte: Guilherme, para mim, Instagram, Facebook, seja qual for a rede social, só funciona e eu só continuo utilizando se o indicador negocial estiver presente. Ou seja, como eu falei um pouquinho antes no vídeo, puxa, eu faço publicações no Instagram, ninguém me procura, né? Ou eu vou lá em ver informações da tua publicação, ninguém clica no meu perfil, certo? Para ver meu telefone, meu e-mail. Tem alguma coisa errada. Talvez você esteja gastando bastante tempo, salvo que você esteja crescendo a sua base de seguidores e não queira realmente contato efetivo, nós entendemos que o indicador negocial também é um indicador que deve ser seguido. Por quê? Você leva tempo, tempo é dinheiro, dá muito trabalho, certo? E eu conheço pouquíssimos advogados que olham para o Instagram apenas como hobby. Ah, eu vou publicar no Instagram porque eu gosto. Se não vier cliente, não tem problema. Então ele gasta bastante tempo, é muito raro, mas existe. Então tenha em mente o indicador negocial. Tem que ver se realmente aquilo está gerando algum tipo de contato. Se está, legal. Mas comece a olhar para esses indicadores porque eles vão fazer toda a diferença na hora de você definir o seu rumo, a sua estratégia. Bacana? Muito sobre isso a gente fala dentro de um curso que nós gravamos há pouco tempo. Está muito legal o curso, são 12 aulas, tá? Para você se tornar um especialista em marketing jurídico e conceber a estratégia do seu escritório. A gente fala lá de YouTube, podcast, rumo à primeira página do Google, Google Ads, muita coisa legal. Então você vai ter aqui através da descrição, se você está vendo pelo YouTube, pela bio, no Instagram, o acesso a esse curso, a essa plataforma. São cursos gratuitos, estão muito legais, recomendo que você acesse. Depois volta aqui e deixa o seu feedback. E para mostrar para você, né, abrindo um parênteses final, que nós vemos exatamente este resultado, eu vou depois analisar a partir desse vídeo quantas pessoas que viram e clicaram em ver informações para ir até a nossa bio, quantas pessoas foram encaminhadas para dentro da nossa página, porque para nós isso é o que importa. O indicador negocial é o que faz a diferença. Bacana? Deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like, não esquece e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!